Alô, galera do Itatiaia Esporte. Chegou um momento que o torcedor do Cruzeiro não queria, não esperava. Depender da matemática para sair da zona de rebaixamento, da zona da degola. O Vasco venceu o Botafogo e o Cruzeiro está na 17ª posição. Aí o torcedor do Cruzeiro pode falar, mas o Cruzeiro tem um jogo a menos. Mas este jogo é contra o Fortaleza, fora de casa. E o que o Cruzeiro vem apresentando no momento não credencia a gente dizer que o Cruzeiro é favorito ou que vai pontuar frente ao Fortaleza. Ah, mas o Cruzeiro tem um confronto direto com o Vasco, jogo em casa. Mas e daí? O que nós podemos ou que nós temos de informação que nos credencia a dizer que o Cruzeiro é favorito frente ao Vasco no momento? Então a situação do Cruzeiro é por demais delicada. É claro que depende somente do Cruzeiro. Pelo fato de ter um jogo a menos. Pelo fato de ter um confronto direto frente ao Vasco. Eu nem falo muito sobre o confronto direto frente ao Goiás, porque ficar à frente apenas do Goiás não resolve. Precisa superar mais um, ou o Vasco, ou o Bahia, ou o Santos. Mas o Cruzeiro tem que fazer algo diferente nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Se a gente pega os números, pega a tabela de classificação do campeonato, e a gente faz uma projeção com o aproveitamento geral do Cruzeiro, o Cruzeiro tem uma chance um pouquinho maior para ficar na 16ª posição e alguém descer para a 17ª. Então o Cruzeiro precisa fazer algo diferente. A gente começa a trabalhar com as planilhas. Quando você pega os adversários, aí você pode dizer, ah, mas o Cruzeiro tem o Coritiba pela frente. O Vasco tem o América pela frente. Então não dá para a gente passar pano neste momento e dizer a situação do Cruzeiro é tranquila. Eu diria que o Cruzeiro tem oportunidade de, ao ter um jogo a menos, pontuando neste jogo, conseguir um aproveitamento que o tire da zona de rebaixamento. Para o Cruzeiro alcançar a pontuação necessária, ele vai depender de resultados, de vitórias. E é bom a gente entender que uma vitória, por exemplo, frente ao Vasco, vale mais do que uma vitória frente ao Botafogo ou frente ao Palmeiras, nas duas últimas rodadas. Porque se o Cruzeiro perder para o Vasco e depois ganhar do Botafogo, uma coisa não compensa a outra, porque o Vasco vai somar os 3 pontos. E a linha de corte, que hoje são 45, ela vai efetivamente para os 46 pontos. E o Cruzeiro vai depender dos 46. Então é bom o torcedor do Cruzeiro entender bem esse fato dos confrontos, porque não é a mesma coisa uma vitória frente ao Coritiba ou uma vitória frente ao Vasco. A vitória frente ao Vasco está em mais peso e a vitória frente ao Coritiba é obrigação. Então o Cruzeiro, em vencendo o Coritiba, ele vai ter o Fortaleza na sequência. E ele vai ter que pontuar frente ao Fortaleza. Ao pontuar frente ao Fortaleza, ele tem a oportunidade de enfrentar o Vasco. Aí os dois com o mesmo número de jogos, num confronto direto, e o Cruzeiro à frente do Vasco. Vencendo o Coritiba e conseguindo um resultado frente ao Fortaleza. E aí vai para o confronto direto frente ao Vasco. Então, deixar isso bem claro. Quando a gente fala em 45, a gente fala 45 com o Cruzeiro vencendo o Vasco. Quando a gente fala em 46, a gente fala com o Cruzeiro tropeçando no Vasco. E aí, talvez, passe a luta do Cruzeiro a ser contra Santos e contra Bahia. E o Vasco se salvando. Então é importante que as pessoas entendam bem essa noção de números nos jogos restantes. Quando você pega, por exemplo, tá aí na tabela, tá aí no vídeo, os jogos que faltam para o Cruzeiro e os jogos que faltam para o Vasco. E aí vocês podem fazer as contas. Vencer o Coritiba é obrigação. Pontuar frente ao Fortaleza vai ajudar muito. Vencer o Vasco passa a ser uma necessidade. E aí nós vamos ver, mas possivelmente vai precisar de vencer o Goiás. Para quê? Para chegar à pontuação que dá ao Cruzeiro a tranquilidade, aos 46, quiçá até aos 47,
para não depender de resultados frente a Atlético Paranaense, Botafogo e Palmeiras. Eu diria que o Cruzeiro tem a oportunidade de jogar com o Vasco e, em vencendo o Vasco, sair da zona de rebaixamento. Mas o Cruzeiro precisa pontuar. Se a gente olhar o aproveitamento do segundo turno e fizer uma projeção apenas considerando este fato, o Vasco vai a 46 pontos e o Cruzeiro vai a 45 e cai com 45 pontos. O fato de ter o confronto direto pode reduzir este corte para 44, 45. Mas na matemática pura, simples e direta, hoje 46 pontos é a 16ª posição. E 45 é rebaixamento. Então o que o Cruzeiro precisa? Precisa somar 8 pontos e acreditar que 45 sejam suficientes. 9 pontos para ter um pouco mais de tranquilidade e chegar aos 46 pontos. A matemática ainda está favorável ao Cruzeiro. O aproveitamento do Cruzeiro no segundo turno, não. Então, o Cruzeiro precisa vencer o Coritiba, o Cruzeiro precisa vencer o Vasco, sair da zona de rebaixamento e, a partir daí, conseguir a pontuação necessária para permanecer na divisão de elite. O Cruzeiro não pode deixar, por exemplo, para decidir a sua permanência no Campeonato Brasileiro na última rodada frente ao Palmeiras. Tem muita coisa valendo nessa reta final do campeonato. O Cruzeiro precisa resolver a vida nos 4 próximos jogos. Precisa vencer Curitiba, precisa vencer o Vasco e depois conseguir o complemento dos pontos para a permanência na divisão de elite. É claro que a situação é difícil para o Cruzeiro, é difícil para o Vasco, é difícil para o Bahia, é difícil para o Santos. Mas aqui nós estamos preocupados e muito com o Cruzeiro para permanecer na divisão de elite. Continue acreditando. Depende só do Cruzeiro.